Eu perdi mais de 100 mil reais. Não foi num golpe, não foi numa aposta, não foi num negócio que deu errado. Foi fazendo exatamente o que todo mundo acha normal, financiando, parcelando, usando cartão, vivendo no crédito. E a Bíblia já tinha me avisado, mas eu ignorei. Se você gostou dessa série, curte agora e segue o canal, porque o que eu vou te contar pode te poupar anos de escravidão. Provérbios 22, verso 7 diz: O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Eu li esse versículo umas 50 vezes e ignorei todas elas, porque eu achava que dívida era ferramenta, que crediário era oportunidade, que parcela pequena não era problema. Até que um dia eu sentei na mesa da cozinha às 11 da noite com todos os boletos espalhados na minha frente. Cartão, financiamento, carnê e empréstimo. Eu comecei a somar e quando cheguei no total minha mão tremeu. Não era 10 mil, não era 30 mil, era mais de 100 mil reais. 100 mil. Eu olhei para aquele número e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes: vergonha misturada com pânico. Como eu deixei chegar nisso? Deixa eu te contar exatamente como esses 100 mil foram se acumulando, porque não foi de uma vez, foi aos poucos, como veneno lento. Aos 22 anos, eu comprei meu primeiro carro financiado, 48 mil reais, parcela de 1.200 por mês, 60 vezes, e eu olhei só para a parcela, não para o total. No fim, eu paguei 72 mil, 24 mil só de juros, mas eu não ligava, porque eu tinha o carro e isso me fazia sentir bem. 2 anos depois, eu quis trocar, financei outro, 52 mil, mais 60 parcelas. E o primeiro ainda estava pagando. Aí veio o cartão de crédito. No começo, era só para emergência. 500 reais de limite. Eu usava e pagava, mas aí o banco aumentou para 2 mil, depois para 5 mil, depois para 10 mil. E eu comecei a usar roupa, eletrônico, jantar, viagem, presente. Eu mereço, eu pensava. Eu trabalhava tanto, por que não podia gastar um pouco? Só que um pouco virou todo mês. E quando eu percebi, eu estava pagando o mínimo. Provérbios 22, verso 26 e 27 diz: Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Mas eu não ouvi, eu continuei, porque eu tinha uma crença perigosa. Deus vai me abençoar e eu vou pagar tudo. Só que Deus não cobre buraco de responsabilidade. Ele abençoa a sabedoria e eu não tinha nenhuma. A coisa piorou quando eu comecei a pegar empréstimo para pagar cartão. E depois, outro empréstimo para pagar o primeiro empréstimo. Eu entrei num círculo e quanto mais eu tentava sair, mais fundo eu afundava. Eu cheguei num ponto que eu acordava de madrugada suando frio, olhava para o teto e fazia conta mental. Quanto vence semana que vem? Quanto eu tenho na conta? Dá para pagar ou vai atrasar? Eu comecei a evitar atender ligação de número desconhecido. Comecei a mentir para minha esposa. Tá tudo sob controle, eu dizia, mas não estava. Eu era escravo. Exatamente como o Provérbios disse, você provavelmente está vivendo isso agora. Você tem 3 cartões no limite. Tem financiamento que vai até 2029, tem carnê de loja, tem empréstimo consignado, tem cheque especial no vermelho e você ainda acha que está no controle, mas não está. Você é servo da dívida. E foi naquela noite, olhando para os boletos espalhados na mesa, que eu tomei uma decisão. Ou eu mudo, ou eu afundo de vez. E eu decidi mudar, mas não do meu jeito, do jeito que a Bíblia ensina, porque Provérbios não é teoria, é manual de sobrevivência. Primeira coisa que eu fiz, parei de mentir para mim mesmo. Eu peguei papel e caneta e listei tudo, cada dívida.
cada centavo que eu devia e somei R$ 102.000. Foi horrível ver aquele número no papel, mas foi necessário, porque você não mata um inimigo que você não enxerga. Provérbios 27, verso 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Traduzindo, sabe o que você tem e o que você deve. Segunda coisa, eu cortei tudo que não era essencial. Netflix, cancelei. Spotify, cancelei. Jantar fora, parei. Comprar roupa, só se rasgasse. Minha esposa olhou para mim e perguntou: vai ser assim por quanto tempo? Eu respondi: até a gente ser livre. Foi doloroso? Foi, mas sabe o que é mais doloroso? Viver escravo. Terceira coisa, eu parei de usar crédito, guardei os cartões, cortei o limite, bloqueei o cheque especial. Se eu não tinha dinheiro, eu não comprava, ponto final. Provérbios 21, verso 20 diz: tesouro desejável há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. Eu era o insensato, gastava antes de ter, comprava por impulso, vivia de aparência. Quarta coisa, eu aprendi a guardar antes de gastar. Todo mês, 10% do que eu ganho vai direto para uma conta separada, antes de pagar qualquer coisa. No começo parecia impossível. Como eu vou guardar se eu mal tenho para pagar as contas? Mas eu fiz mesmo assim. E depois de 3 meses, eu tinha R$ 1.500 guardados. Pela primeira vez em anos, eu senti alívio. Quinta coisa, eu ataquei as dívidas menores primeiro. Tinha uma dívida de R$ 800, outra de 1.200, outra de 2.000. Eu juntei e quitei a menor. E quando eu riscava aquela dívida da lista, eu sentia esperança. Dá para fazer isso? Eu pensava e continuei. Hoje, alguns meses depois, eu ainda tenho dívida. Eu não vou mentir e dizer que já estou livre, mas eu estou zerando a posição. Devagar, com disciplina, com sabedoria. E pela primeira vez eu estou seguindo o que a Bíblia ensina. Não é rápido, não é fácil, mas está funcionando. Porque não é sobre ganhar mais, é sobre administrar melhor. Não é sobre ter sorte, é sobre ter sabedoria. Provérbios já tinha me avisado sobre tudo isso, mas eu quis aprender do jeito difícil. Se você está endividado agora, escuta. Você não vai sair da noite para o dia, mas você vai sair. Se você fizer 5 coisas: 1. Pare de mentir. Encare o tamanho do buraco. 2. Corte o supérfluo, viva com menos. 3. Pare o crédito. Se não tem, não compra. 4. Guarde antes de gastar, nem que seja R$ 50. 5. Elimine uma dívida por vez. Comece pela menor. É simples? Não. É fácil? Não. Mas funciona? Funciona. Eu estou aplicando isso agora. E está mudando minha vida. Se você começar hoje, daqui a 6 meses você vai ver progresso real. Mas se você continuar no mesmo caminho, daqui a 6 meses você vai estar pior. A escolha é sua: liberdade ou escravidão.